Bom, então hoje, pessoal, né, a internet aqui está horrível, né? Lá em casa não está boa, e eu resolvi vir para cá na esperança de que estivesse melhor. Está muito ruim, está muito lento, então, enquanto eu estiver nos slides, eu vou desligar a câmera, tá certo? Para ver se estava menos, né? E quando for necessário, realmente, eu acionar aí a câmera, né, quando for padrão demonstrar alguma coisa, eu ligo, tá bom? Então, beleza. Então, olha só, pessoal, a gente hoje, né, ainda falando, né, sobre estruturas ou componentes, né, componentes estruturais carregados só axialmente, né, no esforço axial, a gente vai falar aqui de tensão em um plano oblíquo, né? Já vimos um bem completo na aula passada, né? Tensão de esmagamento, tensões normais em diferentes pontos da estrutura, né? Vimos, né, onde as tensões eram máximas, onde tinha menos material, né? Tensão de cisalhamento, né? Em elementos de ligação, nessa questão que a gente resolveu mais em pinos, tá certo? Vimos como calcular isso também, né? E agora, adiantando aqui, né, alguns conceitos, vamos falar em tensão em plano oblíquo, né? O que vem a ser isso, né, pessoal? A tensão atuando num ponto, aí repito, né, enfatizo novamente, né? Tensão, né, pessoal, a gente calcula por pontos, tá certo? Aqui a gente viu que a tensão normal devido a um esforço axial numa determinada seção, a gente está considerando uniforme, ou seja, a mesma tensão em todos os pontos. Mas a tensão é sempre algo que a gente calcula pontualmente, tá? E é o seguinte, a tensão também, né, que a gente determina, né, depende da direção que a gente está querendo determinar a tensão para aquele determinado ponto, tá certo? O que a gente fez até agora, né, é trabalhar, né, na direção, tá certo, do esforço aplicado, né? Então, eu estou com uma força P aqui, né? O que a gente tem feito, né? Por exemplo, esse corpo aqui tem seção transversal, né, que eu estou chamando de A, a área de seção transversal A. Então, qual seria a tensão, né, normal devido a essa força, né, nesse componente aqui, numa seção qualquer, por exemplo? Seria força sobre área. Só que essa é a tensão na direção do esforço. Tá certo? Agora, vão haver situações, pessoal, né, em que a gente vai querer também saber o valor, a magnitude dessas tensões atuando em diferentes direções. Tá certo? Por exemplo, vamos dizer, né, que nesse corpo aqui, né, numa direção θ qualquer aqui, ó, num plano, né, faz uma direção θ com um plano vertical, né, que eu tivesse uma trinca, sei lá, né? Então, eu ia querer saber, né, pessoal, a tensão que atua no sentido de abrir essa trinca. Isso é um exemplo, tá certo? De uma situação onde a gente queira saber a tensão, não só nessa direção aqui, como a gente já aprendeu a calcular, mas em outras direções, né? Uma outra situação vamos dizer, pessoal, que o material, né, seja mais frágil, tá certo? Por exemplo, acisalhamento do que a tensões normais, tá certo? Olha só, quando a gente tem só um esforço axial, nesse plano aqui XY, tá certo? Nesse plano XY, nessas direções, a gente só tem uma tensão normal, a gente não tem tensão de cisalhamento. Mas em outros planos, naquele mesmo ponto, em outros planos, eu posso ter tensão de cisalhamento. Tá certo? Então, essa questão, né? Tensão em um plano oblíquo, tá certo? Pode ser tanto para a gente calcular tensões normais em outras direções, ou buscar planos em que a gente tenha tensão de cisalhamento. A gente está interessado, por exemplo, em conhecer a máxima tensão de cisalhamento naquele ponto.
né? Eu sei que nesse plano aqui, se eu só tenho tensão normal, não tenho cisalhamento. Mas em outros planos eu vou ter. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma introdução, né, ao que a gente vai ver lá em Lexol 2, que é transformação de tensões, tá certo? A gente conhecer as tensões atuantes em qualquer direção. A gente vai aprender a fazer isso. Aqui, né, a gente está dando uma introdução, né, e está mostrando como fazer esse cálculo para o caso específico onde a gente só tem tensões normais, né, força axial atuando, ou seja, um estado uniaxial de tensão, no plano XY. Né? Em outros planos, eu vou ter estados diferentes de tensão. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu quero que vocês já fiquem com isso em mente, né? Que, num determinado ponto, eu vou ter diferentes estados de tensão, né? A depender da direção que eu estou trabalhando. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, a gente passando, né, uma seção através da barra, formando um ângulo θ qualquer, ó, com o plano normal. Né? Nas condições de equilíbrio, pessoal, né, as forças distribuídas sobre o plano devem ser equivalentes à força P. Tá certo? Então, ó, eu tenho uma força P aqui, P', né? Por equilíbrio, eu tenho uma força P aqui igual a P', tá certo? Mantendo o equilíbrio e gerando uma tensão aí nessa barra, tá certo? Então, olha só, aqui nesse plano qualquer, pessoal, né, se eu quiser calcular a tensão normal nesse plano, eu vou ter que ter o quê? Uma componente normal a esse plano aqui, ó, que eu estou chamando de F, e a área de seção transversal desse plano. Se essa área aqui, por exemplo, eu estou chamando de A0, né, essa áreazinha aqui, essa área eu vou chamar aqui de Aθ, tá certo? Que é a área que, né, no plano que forma o ângulo θ com esse plano aqui, né, vertical. Então, olha só, para calcular a tensão normal nesse plano, eu vou ter a força F, que é o quê, pessoal? P vezes cosseno θ, né? A componente aqui, ó, essa direção, né? Se eu tenho P, eu conheço P, né? Então, eu tenho que calcular a tensão normal a esse plano em função de P. E é P cosseno θ, né? Só uma decomposição aqui. E a força tangencial a esse plano, pessoal, ó, percebam que agora eu vou ter uma força tangencial, né? Nesse plano. Vai ser P vezes seno de θ. Tudo bem? Perceba, né? Se eu só tenho força aqui, ó, P, eu não tenho nenhuma força tangencial nesse plano, né? Qual é a componente perpendicular a P? É zero. Certo? Seria aí P cosseno de 90, né? E aqui, pessoal, eu já tenho uma componente normal ao plano e uma componente tangencial. Então, já percebam que eu vou ter tensão normal e tensão de cisalhamento nesse plano. Né? A tensão normal, né, como é que eu calculo? É pela força normal à área sobre a área. A força, a gente já sabe, é P cosseno θ. E a área, pessoal, percebam aqui, ó, essa área, né, em relação a essa área aqui, né, no plano vertical, seria A0 sobre cosseno θ. Né? Essa área aqui, percebam, é maior do que essa área, né, em magnitude. Né? E é A0 sobre cosseno θ. Acho que todo mundo consegue acompanhar aqui, né? Problema nenhum, decomposição aí, né? Trigonometria básica. Né? Então, olha só, a tensão sigma θ, né? Ou seja, a tensão numa direção qualquer em relação à força normal aplicada, né? Num determinado ponto da estrutura, né? Vai ser igual a P sobre A0, que é o valor da tensão na direção x, né? Vamos dizer que a força esteja na direção x, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Certo? Então, ó, para qualquer θ que eu tiver aqui, θ é igual a 30 graus. Né? Então, a tensão, né, naquela direção 30 graus em relação à direção x, né, é só eu jogar aqui. Ó. Tá certo, pessoal? E a tensão tangencial, numa direção qualquer, né, também, né, num plano
né, defasado aí de um ângulo θ, tá certo? Vai ser P seno θ, e a área é a mesma, a zero sobre cosseno θ. A área de seção transversal continua sendo essa aqui, né, o plano que a gente está trabalhando. Então, o sigma θ, né, vai ser P sobre a zero cosseno ao quadrado de θ, né, e a tensão de cisalhamento, né, em um plano qualquer, vai ser P sobre a zero seno θ cosseno θ. Então, e agora vamos lá, olha só. Qual vai ser, pessoal, para qual ângulo eu vou ter, né, quando eu só tenho uma força axial aqui atuando no plano, tá certo? No meu componente, para qual ângulo eu vou ter o valor máximo de tensão, pessoal? Em qual direção a minha tensão normal vai ser máxima? Para θ igual a zero, né, pessoal? Não é isso? Né? Para θ igual a zero ou θ igual a menos 180. Tá certo? Que aí só vai mudar a direção da tensão, obviamente, né? Que vai ser no sentido oposto. Agora, o valor da tensão o máximo é θ igual a zero, ou seja, a tensão normal máxima realmente vai ser na direção da aplicação do meu esforço. Né? Isso aí é até intuitivo, né? Então, para θ igual a zero, obviamente, né, a minha tensão θ vai ser igual a sigma x, P sobre a zero. Certo? E para outros valores de θ, né, a gente vai assumindo outros valores menores, né, até, né, um valor, por exemplo, a tensão, por exemplo, pessoal, para um ângulo, a tensão normal, né, para um ângulo de 90 graus, é zero, né? E a tensão de cisalhamento, pessoal? Para qual plano, para qual direção, né, quando eu tenho só um estado, né, só um esforço axial aplicado no componente? Por qual direção, pessoal, eu vou ter a máxima tensão de cisalhamento atual? 45 graus. Percebem que é para 45 graus? Né? Se eu aplicar 45 graus aqui, pessoal, é a direção onde eu vou ter a maior tensão de cisalhamento atuando quando eu tenho só um esforço axial atuando na estrutura. Tá certo? E isso está mostrado aqui. Tá? Né? A tensão normal ocorre, máxima, né, ocorre quando o plano de referência é perpendicular ao eixo da barra, ou seja, para θ igual a zero, obviamente. Nesse plano, né, pessoal, para θ igual a zero, o cisalhamento é nulo, então não tem cisalhamento aqui mesmo, né, nesse plano. Né? E a tensão máxima de cisalhamento ocorre, né, para uma inclinação de mais ou menos 45 graus, porque ó, eu posso ter esse plano, né, fazendo um ângulo de 45 positivo em relação a x, ou esse plano, formando um ângulo de menos 45 em relação a x. E aí, ó, como é que a gente chama? Esse referenciamento, né, pessoal, essa convenção de quando a gente considera um ângulo positivo ou negativo, é o seguinte: eu tenho o meu eixo x, que vai ser sempre a minha referência, isso inclusive quando a gente estiver trabalhando com transformações mesmo, né, para um estado mais completo de tensão, né, o ângulo x é a minha referência, e aí se eu quero trabalhar numa direção, ó, defasada para um ângulo θ, né, que em relação a x, ó, eu tenho que descrever um arco aqui, ó, no sentido anti-horário, por exemplo, ó, daqui, né, então eu tenho meu eixo x aqui, tá certo? Então, daqui, ó, da direção x de referência até essa direção aqui nova de referência, pessoal, né, eu descrevo um ângulo, ó, no sentido anti-horário. Então, quando eu fizer isso, eu considero o meu ângulo positivo. Quando for no sentido, ó, anti-horário, tá certo? O meu ângulo eu considero negativo. Simples assim. Tá ok? Então, olha só, né? E nesses planos, né, eu tenho a minha tensão máxima de cisalhamento, a 45 ou a menos 45 graus. Tá certo? Vocês falaram que estão fazendo ensaio mecânico agora, né, pessoal? Deixa eu ligar a câmera aqui. Vocês me dizem se vai estar travando muito, tá certo? Uma forma da gente checar isso,
tá certo? Esses ângulos, né? E essas tensões atuantes em diferentes planos, tá certo? A gente pensar no ensaio de tração. Vocês já tiveram aula de ensaio mecânico? Até agora a gente só está tendo as preliminares, os conceitos básicos e tudo mais. Conceitos básicos, né? Ainda não viram nenhum vídeo de nenhum ensaio, né? Não. Mas já foi comentado, né? Como falha um material útil, como falha um material frágil com vocês? Oi? Vou comentar sobre essas propriedades, não foram comentados ainda critérios de falha. Ah, tá. Tá bom. Vocês vão ver, pessoal, né? Não deve demorar muito, né? Que materiais dúcteis falham por máxima tensão de cisalhamento, tá certo? Por máxima tensão de cisalhamento. Uma questão de deslizamento, das discordâncias, enfim, é pela própria estrutura, né? Do material, estrutura cristalina, enfim, né? E materiais frágeis falham por máxima tensão normal, tá certo? Tem essa diferença. Então, vocês vão ver, quando vocês fizerem um ensaio, né, de tração num corpo de prova lá de aço, tá certo, pessoal? Que ele, na zona da falha, na região da falha, quando vocês forem analisar, vocês vão verificar um plano, tá certo, de falha, formando um ângulo de 45 graus em relação à direção da força. Tá? Vocês vão ver isso no ensaio. Por quê, pessoal? Em que direção é a máxima tensão normal no ensaio de tração? Obviamente na direção da força, né? Tá certo? Que está sendo aplicada, né? E, pelo que a gente demonstrou aqui, em que direção, quando eu tenho só um estado uniaxial, né, de tensão lá, um esforço axial só atuando, em que direção, em relação àquele esforço, fica a minha máxima tensão de cisalhamento? De um plano a 45 graus ali. Então, verifiquem, né? Isso tá, o que a gente acabou de demonstrar aqui, você consegue verificar na prática, tá certo? Já, né, pessoal, um material frágil, se você submeter a um ensaio de tração, tá certo? O plano de falha vai ser exatamente perpendicular à minha máxima tensão normal, que é a direção da força, tá certo? Então você vê, né, uma zona de falha, né, quase que totalmente plana ali, tá certo? É claro, né, pessoal? Aí deixa eu até acionar aqui, que é bom vocês verem. Eu vou desligar um pouco aqui a apresentação, né? Eu não consegui nenhum corpo de prova para quebrar aqui na mão para vocês verem, então eu vou usar um material frágil, né, o giz, para fazer essa demonstração, tá certo? Então, olha só, se eu puxar o giz, pessoal, aqui, né, se eu puxar, eu vou ter uma tensão, né, normal máxima na direção que eu estou puxando, né? E aí, ó, vamos ver como é que vai ser a zona da falha, tá certo? Olha aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. É claro, né, eu já tinha um risco aqui, no giz eu tenho uma região de fragilidade, né, então eu tenho uma irregularidadezinha aqui, né? Mas olha só, vê se vocês conseguem ver, né, que o plano, ó, é predominantemente o plano de falha, ó, tá certo? Perpendicular aqui, ó, à força que eu coloquei. Você vê isso? Dá para ver, né? Então, né, como eu falei, né, a tensão máxima normal é nessa direção e material frágil falha por máxima tensão normal. Então, o plano de falha vai ser perpendicular ao esforço mesmo. Tudo bem? Já, pessoal, que aqui, aí a gente ainda não viu, né, torque, mas eu já adianto para vocês, quando a gente aplica um torque, né, se eu só estou aplicando torque aqui, ó, no plano XY, né, que a gente está no plano XY. Na direção XY, pessoal, tá certo? Aí deixa eu ir até no quadro para mostrar um pouquinho aqui, certo? Então, imagine, ó, eu tenho o giz aqui, tá certo? Meu corpo de prova aí de um material frágil, tá? Ó, torque a gente pode representar assim, tá certo, pessoal? Então, ó, eu tenho um torque P atuando aí, tá?
Então, estou fazendo isso daqui, né? São nessa direção. Então, estou aplicando o torque assim, ó, nesse giz. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. O estado de tensão que eu vou ter aqui, ó, no plano XY, vai ser de cisalhamento puro. Eu só vou ter tensão de cisalhamento atuando aqui. O que não quer dizer que em outras direções eu não tenha tensão normal, né? Assim como quando eu aplico aqui o estado, né, só um esforço axial, no plano XY, eu só tenho tensão aqui, ó, pessoal, na direção X. Eu só tenho sigma X. Aqui eu já vou ter só um tal XY. Mas a gente já viu que em outros planos eu vou ter tanto tensão normal quanto tensão de cisalhamento, né? Aqui é a mesma coisa. Ó. No plano XY, quando eu só tenho torque atuando, eu vou ter, né, só tensão de cisalhamento. Mas aí, o que eu acabei de dizer? Material frágil falha por máxima tensão normal. Né? Então, pessoal, quando eu aplico um torque, tá certo? Em que direção, em relação, né, à minha referência X, vai estar a minha máxima tensão normal? Só fazendo um paralelo com o que a gente viu para esforço axial, né? A direção da máxima tensão normal, pessoal, podem ter certeza que vai estar, tá certo? A 45 graus daqui. Tá certo? Então, se eu torcer esse giz, o plano de falha vai estar em que direção? Vai estar formando um ângulo de 45 graus. Né? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora, né? O negócio aqui tem uma falhazinha aqui, mas vamos ver, vai dar certo. Então, eu vou aplicar o torque agora aqui, tá certo? Eu vou torcer isso daqui. Aqui, ó. Olha o plano de 45 graus sendo formado, tá certo? Bem diferente, né, dessa falha aqui. Tá certo, pessoal? Ó, aqui plano, aqui 45 graus. Por quê? Ele buscou a direção, né, o plano de máxima tensão normal para falhar. Quando eu aplico um esforço axial, o plano de máxima tensão normal é na própria direção sigma x. Então, esse é o plano de falha. Quando eu aplico um torque, o plano de máxima tensão normal não está mais nessa direção. Né? Na verdade, nessa direção a tensão é zero, é normal. A máxima tensão normal está a 45 graus. Então, está aqui o ângulo de falha, né? Formando esse plano aí de 45 graus. Todo mundo conseguiu acompanhar, pessoal? Né? Essa questão do plano oblíquo, né? Eu não entendi por que isso acontece com o torque. De novo, isso aí é a física do problema, né? E o comportamento do material. A Juliana levantou a mão, depois a próxima perguntar, então. Materiais frágeis, ó, isso é conceito básico que vocês têm que ter em mente. Material frágil falha por máxima tensão normal. Tá certo? Então, ele vai buscar em que direção atua a máxima tensão normal, que é o sigma, né, que a gente representa com sigma, e é ali naquele plano que ele vai falhar. Tá? Então, olha só, é o que eu acabei de dizer. Quando a gente aplica um torque, tá certo? Quando a gente aplica só um torque puro nesse componente aqui, nessa barrinha de giz, tá certo? A máxima tensão normal vai estar atuando, ó, nessa direção aqui, ó, a 45 graus em relação ao meu eixo de referência. Tá certo? E aí, ó, por isso que a falha ocorre perpendicular a esse plano. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a falhazinha aqui, ó. Então, a tensão normal máxima é nessa direção. E foi nessa direção que ocorreu a falha. Entendeu? Entendi, professor. Pessoal, mas ficou entendido isso aqui, né? E quem tiver um X aí, faça o teste, né? Mas sempre com aquele cuidado, né? De aplicar o esforço mais nas pontas, né? Porque se eu aplico muito aqui no meio, tem aquela questão do efeito de Saint-Venant, né? Aí o estado de tensão já não é tão comportado. Né? Se eu aplico aqui, ó, muito no meio do esforço, então tentem pegar nas extremidades mesmo, né? Para você ter uma distância razoável aí. Né? Professor? Oi.
Então, é, assim, pela situação atual, existem infinitos planos e, portanto, infinitas variações de componentes, né, de tensões de cisalhamento e tensões Sim, normais. Só sim. que, para a gente, tipo, para simplificar os problemas, a gente vai saber tratar sempre com as máximas, eu acredito que sejam as que realmente importam. É isso? Perfeito, perfeito. Normalmente, sim. Mas você pode ter situações, como eu já falei, né? Materiais, por exemplo, anisotrópicos, né? Que tenham diferentes propriedades, né? A depender da direção que você está analisando, né? Porque, de novo, tensão depende de carga e geometria. Você não coloca o material, né, na questão para calcular a tensão. Agora é óbvio, em que plano o material vai falhar e em que carga o material vai falhar depende do material. Então, vamos dizer, né, que eu tenho um material que seja mais frágil numa determinada direção do que na outra. Então, pode ser que a tensão em que eu esteja interessado seja naquela direção de maior fragilidade do material. E não necessariamente a máxima tensão entre todos os planos que eu tenho ali para calcular. Tá certo? Normalmente, você tem muita razão. Por quê? A gente normalmente trabalha com materiais isotrópicos, né? Onde eles têm a mesma propriedade em todas as direções. Aí, óbvio, vai interessar, né? Salvo algum defeito, qualquer coisa do tipo, eu vou estar interessado nas tensões máximas. A gente tem como calcular as tensões máximas, não se preocupem. Né? A gente tem formas para isso, assim como a gente já demonstrou aqui. Né? Mas, então, o mais normal vai ser isso, mas nem sempre, né, isso vai ser suficiente. Ficou claro? É possível que tenha material que a fragilidade ele frature, no caso, não especialmente com uma única tensão, mas com determinada quantidade de uma tensão normal e uma determinada quantidade de tensão cisalhante, aí teria um plano intermediário entre as duas, onde a combinação delas faria com que o material fraturasse? É uma boa pergunta e a resposta é: o material normalmente vai falhar pela combinação realmente das tensões, tá certo? De cisalhamento e normal, né? Que vão acarretar aí numa máxima tensão de cisalhamento, né? A combinação dessas duas, né? Mas, assim, eu não quero adiantar muito, porque isso a gente vai ver lá em Maxwell 2 só, tá certo? E aí, já é a gente tratar de tensões equivalentes, né? De critérios de falha, de Tresca, Mises, né? Mas é bem por aí mesmo, né? A gente trata de uma combinação entre os estados de tensão para conhecer em que plano eu tenho a máxima tensão equivalente, tá certo? Atuando. E aí, dependendo do critério de falha que a gente estiver utilizando, né, a gente determina isso. Tá bom? Tá bom, obrigado. Por hora eu quero que vocês entendam isso, né, pessoal? Que a gente tem tensões diferentes, né, num mesmo ponto, tá certo? A gente tem estados de tensão diferentes a depender da direção em que a gente está querendo calcular, tá? Então, aquele negócio, não, olha, vamos dizer, se eu tenho só um esforço axial, então eu só tenho tensão na direção X. No plano XY, isso é verdade. Mas naquele ponto, em outros planos, eu vou ter o do meu sigma X, que é P sobre A lá que a gente vai aprender a calcular. Tá? E outra questão que vocês vão ter, né? Vão ter com mais detalhe em ensaio mecânico, provavelmente, mas que vocês podem já até ter visto em estudo de propriedades dos materiais, né? Material frágil falha por máxima tensão normal. Então, a gente demonstra aqui, né? Com o giz. Material dúctil falha por máxima tensão de cisalhamento. Tá certo? Então, assim como eu fiz, né, pessoal? Quando vocês vão ver lá no ensaio de tração, quando vocês romperem, vocês vão ver na tração o que vocês viram quando eu torci aqui o giz. Porque lá vocês vão ver com aço, que é um material dútil. Se você aplicar uma torção pura num material
de aço, o que vocês vão ver é esse tipo de falha que eu vi no giz quando eu puxei o giz. Né? Acontece o inverso, né? Porque os mecanismos de falha são diferentes para materiais úteis e materiais frágeis. Tudo bem? Ok, pessoal, ótimo. Tá indo legal aí? Não ficou travando? Tá tranquilo, professor. Deu Então eu vou manter a câmera. Travou um pouquinho, Dá uma professor. travadinha, né? Tá bom. Mas eu acho que eu vou manter a câmera porque eu fico tentando demonstrar aqui com gestos algumas coisas e, enfim. Mas se começar a travar muito, vocês me avisam que eu desligo de novo, tá bom? Pessoal, então agora aqui, ó, para essa última parte, né, conceitual, já está aparecendo aí para vocês de novo? Já. A gente vai ver, né, fator de segurança. É algo, né, pessoal, que vocês, como engenheiros, sempre vão ter que entender, né, como trabalhar com isso, porque sempre vai ter algum fator de segurança envolvido, tá certo? Então, ó, elementos estruturais e de máquinas, né, devem ser concebidos de tal forma que as tensões de trabalho, tá certo? Então, as tensões de trabalho, as solicitações, né, sejam menores do que a resistência considerada para o material, né? Então, normalmente, né, para materiais dúcteis, a gente vai querer trabalhar sempre abaixo do limite de escoamento. Esse vai ser nosso parâmetro de resistência. Para materiais frágeis, né, aí já vai ser limite de ruptura mesmo, porque essa diferença entre escoamento de um material frágil e a ruptura, ela nem é muito clara, tá certo? O material frágil, né, ele deforma nada ou quase nada plasticamente. Então, quando ele está começando a escoar, ele já está rompendo praticamente. Então, para materiais frágeis, essa resistência normalmente vai ser o limite de ruptura. E para materiais dúcteis, né, salvo em casos especiais, o que a gente vai considerar é o limite de escoamento. Então, a gente vai projetar estruturas para não haver escoamento de nenhum componente. É isso que a gente quer, porque você começa a ter escoamento, você começa, né, a prejudicar, né, o funcionamento daqueles componentes, ainda mais quando você exige muita precisão, né, geométrica nos componentes. Tá certo? Então, pessoal, o fator de segurança nada mais é, né, do que uma combinação, né, entre o que você pode ter com tensão atuando num componente estrutural, o que depende do material, tá certo? E o que você pode ter como tensão de trabalho, tá certo? Então, é a relação entre o limite de tensão do material, por exemplo, tensão de escoamento, tá certo? Sobre a máxima tensão atuante. Então, vamos dizer, pessoal, eu tenho lá um componente estrutural, eu identifiquei a seção crítica daquele componente, determinei o ponto crítico daquele componente, tá? Então, e aí determinei a máxima tensão atuante, tá certo? Que, na verdade, a gente vai ver, né, que o mais comum vai ser a gente trabalhar com as tensões equivalentes, né? Isso a gente vai ver com mais detalhe lá em Nexol 2. Mas esse conceito do fator de segurança, vocês já podem tentar entender, né? Então, eu calculo lá a máxima tensão atuante, né? É claro, né, pessoal, que o fator de segurança, eu sempre vou querer que seja maior do que 1, né? Então, a tensão máxima atuante no meu componente, no meu ponto crítico, nunca vai poder ser nem igual e nem superior, né, à minha tensão limite. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho um aço, né, estrutural, limite de escoamento lá, 200 megapascal, né? E aí eu identifiquei que no meu ponto crítico, a tensão atuante é de 100 megapascal. O meu fator de segurança, obviamente, é de 2. Tá certo? Meu fator de segurança é de 2. Né? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. E
muito cuidado, né, para a gente não inverter isso daqui. A gente vai ver problemas, né, envolvendo fatores de segurança na nossa lista de exercícios, né, das avaliações. Vocês vão ter que trabalhar com isso, né? Mas a fórmula, né, e o conceito é muito simples, tá certo, pessoal? Então, a solicitação nunca pode exceder a resistência do material, tá certo? Então, para a gente ter um fator de segurança maior do que o meu limite de resistência, sempre tem que ser maior do que a tensão atuante. Agora, assim, né, se a fórmula é muito simples, né, as considerações que vocês têm que fazer, por exemplo, como projetistas, né, ou analistas estruturais, né, para determinar um fator de segurança, né, aí já envolve muitas questões, né? É claro, pessoal, para alguns tipos de equipamentos, estruturas, componentes estruturais, você já tem tudo isso, né, o passo a passo, ou os fatores de segurança, né, já pré-estabelecidos, já normalizados. Alguns tipos de coisas, por exemplo, cabo de elevador. Você tem o fator de segurança que você tem que ter em cima do cabo, né? Você tem normas que estabelecem isso, né? Sei lá, colunas de edifícios, né? Você calcula tudinho e tal, dependendo do material, dependendo do não sei o que, você já tem os códigos, né? As normas de construção civil estabelecendo aquilo. Mas você vai ter situações em que aquilo não está normalizado, ou você não tem uma cartilha para determinar aquilo. E aí você, como projetista ou analista, né, da estrutura, da máquina, do componente, você vai ter que saber, né, determinar um fator de segurança que você julgue razoável. Tá certo, pessoal? E aí, né, você tem que considerar realmente algumas questões principais, né? Aqui eu listei algumas, né? Vou explicar, tá certo? Mas, dependendo, né, da situação, das particularidades daquele teu componente, daquela tua estrutura, vai entrar mais coisas aqui com certeza. O que você não pode, pessoal, é simplesmente, não, eu vou chutar aqui um fator de segurança, não, eu vou trabalhar com um fator de segurança bem alto, né, que aí eu vou me precaver, né, de possíveis falhas. Não é assim que funciona na prática, pessoal, né? Por quê? Na prática, normalmente você tem, por exemplo, limite de peso, né? Então, não, vou trabalhar aqui com material, vou trabalhar com mais material, porque, de novo, né? Quanto mais material você tem, para a mesma solicitação, você tem tensões menores, né? Ou então não, então tudo bem, eu vou trabalhar com o mesmo material, com uma quantidade de material razoável, mas eu vou comprar um material bem bom, sei lá, com um limite de escoamento de 600, né, megapascal, aí eu também vou me prevenir. Agora, isso também, pessoal, é óbvio, né? À medida que eu melhoro a qualidade do meu material, eu aumento muito o meu preço também, né? Vocês podem até fazer uma pesquisa, né, de valor, de preços de aço, variando, por exemplo, com o limite de escoamento do material. Vocês vão ver que as diferenças são muito grandes, né? Então, você tem que saber balancear isso, tá certo, pessoal? E aí, olha só, algumas coisas podem nortear você nisso, né? Por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, pessoal, incerteza nas propriedades do material, vamos dizer que eu fiz uma estrutura, por exemplo, de suporte, né? Uma estrutura de suporte com uma esteira de transporte de minério. Vamos trazer bem para a nossa região aqui, né? Então, é claro, né? Eu sei a quantidade de minério que eu tenho que carregar ali. Tá certo, pessoal? Eu sei a quantidade de minério que eu tenho que carregar por hora, né? Para não ter prejuízo, tá certo? Então, a carga, aquela estrutura vai ser submetida, os esforços já estão meio que pré-definidos. Tá certo? Vamos dizer que o desenho já tem ali, uma estrutura premissada e tal, já tem o desenho já estabelecido. Os esforços já estão definidos, eu não vou mexer no esforço. Tá certo? Então, é o que o meu cliente está demandando. Olha, eu quero uma estrutura para aguentar isso. Eu não vou diminuir a minha carga,
né? Diminuo carga e diminuo produção. Agora vamos dizer, eu tenho esse tipo de material aqui disponível. Né? Qual é o material? Você vai ver, não tem informação do fabricante, não tem nada, né? Então, pessoal, aí você já começa, né? Devido à incerteza nas propriedades do material, se você não tem condições, por exemplo, de medir, pegar uma boa amostra daquele material disponível, medir para saber as propriedades, né? Vai diminuir essa incerteza. Se você não consegue fazer isso, isso já é uma justificativa para você aumentar um pouco o teu fator de segurança. Certo? Então já é um fator que você embute aí no teu fator de segurança. Não, não sei direito as propriedades desse material. Vou embutir aí um fator de aumento no meu fator de segurança. Com certeza né? Uma outra coisa que você imagina. Oi, alguém está querendo perguntar alguma coisa? Não, o senhor falou isso aí. Então quer dizer que eu não posso confiar muito no fabricante. É isso que você está dizendo. Mas desculpe, eu não posso o quê? Confiar muito no fabricante. Por exemplo, o fabricante deixa lá tabelado. Dependendo do fabricante, você pode confiar com certeza. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o camarada comprou em alguma siderúrgica dessas por aí, né? Que não tem lá grande confiabilidade. O cara, no próprio catálogo do material dele, né? Ele não é muito claro, enfim. Então, depende do fabricante. Por exemplo, se você comprou uma chapa na Uzi Minas, né, você vai confiar no que ele está falando. Não tenha dúvida. Né? Ou o fator, né, que vai discutir devido à incerteza do material, no fator de segurança, vai ser muito menor do que uma siderúrgica qualquer. Entendi, professor. Entendi. Foi claro? Né? Incerteza nas cargas. O meu cliente está dizendo, não, olha, vai ter essa quantidade de carga aqui, mas pode ter flutuação, né? Pô, a minha máquina, né, pode jogar mais do que isso às vezes, enfim. Então não tenho muita certeza também nas cargas envolvidas. Né? Tem uma carga máxima, que ele disse, mas pode ser maior do que aquilo. Vou ter que colocar um fator de segurança aí também. Né? O que é que poderia dirimir isso? Eu ter ali instrumentos para medir, né? Ao longo do tempo, essas cargas aplicadas. Eu tenho um histórico de cargas. Né? Então, perceba o seguinte, pessoal. Quanto mais informação de qualidade eu tiver, tá certo? No meu projeto, tá? Menor pode ser o meu fator de segurança. Tá certo? Quanto mais informações de qualidade eu tiver, né? Menos incertezas eu tiver. Incerteza das análises, né? Eu vou aplicar, né, uma metodologia de análise, vou ter que assumir hipóteses simplificadoras, obviamente, né? Várias outras coisas. Então, isso também vai embutir aí uma incerteza no na minha análise, que vai também influenciar no meu fator de segurança. Números de ciclos de carga, né, com estruturas que trabalhem, né, com cargas variadas. Tipos de falha envolvidos, tá certo, pessoal? Né? Não, os mecanismos de falha que eu posso ter ali, uma estrutura que trabalhe numa atmosfera muito corrosiva, ou com altas temperaturas, eu posso ter fluência, né, corrosão sob tensão, coisas do tipo, né, que eu possa ter, né, que é uma possibilidade. Eu vou aumentar um pouquinho meu fator de segurança para me precaver daquilo também. Né? Requisitos de manutenção e os efeitos de deterioração. Pessoal, se eu tenho ali, né, uma empresa com uma política de manutenção bem estabelecida, responsável, né, certificada, tá certo? Com as metodologias todas certificadas, com os equipamentos, medição de espessura, outras coisas, né? Tudo muito bem estabelecido, isso também, né, pode me deixar diminuir meu fator de segurança também. Agora não, poxa, a empresa coloca um componente para trabalhar, por exemplo, tem várias empresas aqui que tem vasos de pressão. Volta e meia, vocês veem notícia de vaso de pressão explodindo. Né? Isso é falha no processo de inspeção e manutenção. Tá certo, pessoal? Então, se você tem uma empresa, né, que sabidamente, né, não tem tanto cuidado, não tem uma política de manutenção e inspeção muito boa, você, como projetista, você vai lá e coloca um fator de segurança maior para aquele equipamento.
Tá certo? Importância do componente para a integridade de toda a estrutura, né? Aí a questão, se aquele equipamento falhar, o que vai acontecer? Nada. A estrutura continua funcionando normalmente, você vai lá, substitui e tudo bem. Agora não, se aquele equipamento falhar, a estrutura toda para. Então é claro, né, pessoal, para aquele componente você vai dar uma atenção mais especial, vai colocar um fatorzinho maior ali, tá certo? Influência sobre a função da máquina, mesma coisa. Risco à vida e à propriedade, né? Um exemplo muito bom disso, né? Quando a gente pensa em dutos, pessoal. Os dutos, né? Gasoduto, mineroduto, tá certo? Pessoal, os oleodutos, por exemplo, né? Se eles passam, né, em regiões, né, isoladas, distante de tudo, né? Por exemplo, aqueles dutos lá na Sibéria, né? Não tem ninguém por perto, não tem nada, né? Você pode trabalhar com um fator de segurança não. É claro, você, né, quer se precaver de falha, porque você não quer ter vazamentos, você não quer ter prejuízos econômicos, mas o prejuízo, né, além da perda de material, né, ali, de óleo, né, não vai ser nenhum, tá certo? Além dessa perda, né? Mas, por exemplo, se você tem um duto passando perto, por exemplo, de comunidades, perto de leitos de rio, se você falha, né, aí a catástrofe é muito maior, certo? Ambiental, para a vida, né? Então, é claro, né, pessoal, que você tem que ter fatores de segurança maior. Tanto que as normas de duto, elas são muito rígidas, né? E aí, quando você vai calcular o fator de segurança, ela já te dá todos os parâmetros que você tem que considerar, as classes, né, dos dutos, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então, a questão do fator de segurança, né, em si, já é algo que exige, né, toda uma engenharia aí, tá certo? Quando você for definir. Então, quando vocês forem olhar normas, né, que já definem o fator de segurança, né, olhem, por exemplo, as considerações que são feitas para aquilo ali. Né? Normalmente você pode ter isso, né, ali descrito. Tá? Tudo bem, pessoal, mas o cálculo em si é muito simples. Né? É só você ter o cuidado de não inverter isso aqui, que eu já vi muita gente invertendo. Né? Colocando a tensão limite do material para baixo e a tensão atuante para cima. Muito cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Ok? Então vamos lá, vamos seguir. Se vocês não têm nenhuma dúvida aí, vamos seguir. Já resolver um exercício aqui. Tá certo, pessoal? Já vamos entrar nos exercícios gerais, né? Vamos resolver esse daqui. Tá certo? Então, de novo, vou dar aqueles 5 minutinhos para vocês. Tudo bem? Então, olha só. Duas barras cilíndricas, né? AB e BC, né? São soldadas uma a outra em B e submetidas, né, ao carregamento mostrado aqui. Tá certo? Determine a intensidade da força P para a qual a tensão normal de tração na barra AB, né, é 2 vezes a intensidade da tensão de compressão na barra BC. Então, olha o que está estabelecido no problema, né? Eu quero saber o valor da força P para se cumprir essa condição aqui, ó. Esses esforços já estão dados e a carga P você vai ter que determinar. Então, primeira coisa, né, pessoal? Está envolvendo 2 partes aí, né? Então, eu tenho que saber os esforços internos atuando, né, ao longo de AB e ao longo de BC e aplicar o que está sendo pedido aqui, tá certo? O que está sendo imposto aí pelo problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Né? Calculem a reação, né? Ali em C, onde está engastado, tá certo? E depois façam, né, o comportamento dos esforços aí em AB e em BC. Certo? Vamos lá, tentem achar essa carga P aí, tá bom? 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Enquanto a internet está deixando, vamos resolver aqui. Tá? Pessoal, as reações aqui, né? Aqui é o engaste, né?
em C. Então, aqui, ó, eu já tirei, né, o engaste, eu estou colocando, né, as correspondências. Então, CY, CX, MC. Tá certo, pessoal? Fazendo somatório de forças na direção Y aí, pessoal. Né? A gente faz o passo a passo, né? A única força que eu tenho na direção Y é CY. CY igual a 0. Né? Fazendo somatório de momentos lá em C, pessoal. Né? O que a gente tem? Essa força P aqui, ó. De novo, né? As forças iniciais a gente sempre representa no centroide da seção. Né? Ela tá... A linha de ação dela passa pelo centroide da seção C. Tá certo? Então, claro que ela não gera momento aqui. Tá certo? Agora, ó, essa força aqui, ó, gera momento aqui no ponto C? Essa força aqui, por exemplo, de 130? Sim. Gera, né? Gera. E seria o quê, ó? 130 vezes a distância dela para cá. Eu tenho essa distância, pessoal? É metade. Não foi dado. Não, mas não foi dado. Ah, sim, verdade. Tá certo? Ela está um pouco acima aqui. Sim. Mas percebam que essas cargas, ó, a distância delas para cá, ela é a mesma. E, ó, essa carga provoca momento aqui no sentido que? Horário. E essa daqui no sentido anti-horário. Então, os momentos que provocam aqui se anulam. Não é isso? Então, ó, o momento, né, MC também é 0. Não tem reação de momento ali. Tá? Agora, o somatório de forças na vertical igual a 0 vai me dar... Opa, na horizontal, perdão. Já fiz na vertical aqui. Vai me dar o quê? Menos P, né? Menos P. Aí, ó, mais 260. Tá certo? A soma dessas duas, olha, as duas estão para a direita, né? Mais CX é igual a 0. Então, CX, ó, a reação CX é igual a P, né, passando para o outro lado, ó, menos 260. Tá? Essa é a reação, tá certo, pessoal? Essa é a reação. E eu considerando o CX para lá para a direita. Tá bom? Ok. Agora, pessoal, né, o que está sendo pedido no problema? No problema, né? Eu quero o valor da carga P, certo? De modo que a tensão na parte AB ativa seja igual a 2 vezes a tensão compressiva na parte BC. Se eu estou dizendo que é compressiva, pessoal, que a tensão aqui necessariamente vai ser compressiva, eu tenho que colocar esse sinal de menos aqui, que é imposto no problema. Tá certo? Se eu não coloco, eu ia determinar outros valores de P aqui. Tá certo? Então, ó, isso foi dado no problema e isso tem que ser colocado para representar fisicamente o que está sendo imposto. Tá? Matematicamente, né? Então, o que a gente tem que saber, ó? Qual é a tensão atuando na parte AB, pessoal? É o esforço axial na parte AB sobre a área da parte AB. Né? Qual é o esforço axial aqui, pessoal? Vamos lá, ó. Seccionamento. Em qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar, né, da barra AB, o que eu vou ter, né? Então, aqui, ó, barra AB. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma força P para cá. Então, obviamente, né, pessoal, ó, eu vou chamar aqui de NAB, né? Claramente aqui é igual a P. Então, esse é o esforço que atua no trecho AB. No trecho BC, né? Aí, olha, eu vou seccionar aqui também, tá certo? Aí eu posso pegar ou daqui para cá, né, da direita para a esquerda, ou da
esquerda para a direita. Né? Tanto faz. Vai dar no meio. Né? Vou pegar da direita para a esquerda. Aí aqui, ó, eu só tenho o Cx atuando, né? Cx, que é P menos 260 kilonewtons. Tá certo? E aí, ó, aqui, vou determinar o meu esforço interno, que vai valer para toda essa seção aqui. Tá certo? E aí, ó, a convenção, lembrem lá da primeira aula, a convenção para esforço axial, né, a gente coloca sempre no sentido de tracionar. Tá certo? Essa é a nossa convenção. Né? M, BC. Aí você me pergunta, professor, mas aqui como ele está dizendo já que é compressivo, eu posso botar compressivo? Poderia. Né? Aí você não ia precisar colocar esse sinal de menos aqui. Por quê? Você já está estabelecendo que o esforço interno é compressivo. Então, né, dá para fazer das duas formas. Mas vamos aqui, vamos trabalhar com a convenção estabelecida. Né? Então, ó, NBC é igual ao CX, né? P menos 260 kilonewtons. Tudo bem, pessoal? Então, agora, tranquilo, né? É só a gente estabelecer, ó, substituir aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o NAB, né? O sigma NAB, a tensão trativa NAB, tem alguém com o microfone ligado aí, tá certo, pessoal? Se puder desligar. Atenção, né? É NAB sobre essa área aqui, né? 50 milímetros, então, de diâmetro, né? Então, é π vezes o raio ao quadrado. E o NAB, tá certo, pessoal? É o próprio P. Já o sigma BC, então aqui, ó, menos 2 vezes. O sigma BC é BC, que é P, né? Menos 260 kilonewtons sobre a área, né, da barra BC. O raio, então, é 37,5 milímetros. É isso aqui ao quadrado. Tá certo? Aí é só arrumar isso aqui, né, pessoal? O π a gente pode cortar aqui, né? Passo aqui para lá, vai ficar 37,5 milímetros ao quadrado, né? Sobre 25 milímetros ao quadrado também, né? Vezes P, né? E aí, ó, passa o P para cá também, ó. Então, aqui ficaria bem menos 2P, passa para cá, mais 2P, igual a 520. É o que fica lá do outro lado, tá? Ok? Aí, pessoal, vocês arrumando aí, tá certo? Vocês vão achar o valor de 122,3 kilonewtons aproximadamente. Tá certo? Para P. Aí, se você substituir aqui, ó, 122, né, 0,3, se você substituir aqui, você vai ver que aqui realmente o esforço vai ser compressivo, né? É menor do que isso daqui, né? E se você fizer essa conta, pessoal, né, jogar esses valores aqui, vocês vão ver que essa identidade se confirma. Tá bom? Então, um dos problemas, né, pessoal, é atentar o que está sendo pedido e usar os conceitos que a gente aprendeu, né? Se ele está dizendo, né, a tração de um é o dobro da compressão do outro. Eu tenho que informar em algum lugar, né, matematicamente, que fisicamente aqui eu quero ter compressão. Tá certo? Senão não funciona. Tá bom? Dúvidas aqui? Não, né? Tranquilo. Ok. Vamos lá, vamos resolver só mais um. Então, olha só. 2 elementos de madeira de seção transversal retangular são unidos por uma emenda colada, como mostra a figura aqui.
né? Então tem essa emenda aqui, ó. Tá certo? Sabendo que a máxima tensão de tração admissível, normal, a emenda é 560 kPa, determine a maior carga P que poderá ser aplicada. Ok, pessoal? Então, aqui, uma daquelas situações, né? Eu tenho material, só que, olha, num determinado plano aqui, eu tenho uma fragilidade, eu tenho uma emenda, né? Que tem aí como limite de resistência uma tensão cativa, né? Então, ó, que direção a tensão cativa essa emenda? Obviamente, nessa direção aqui, tá certo? Nessa direção aqui, né? Então, ó, eu sei calcular a tensão, né, provocada por essa carga, né? Essa força, imaginar a direção X, né? Eu sei calcular a direção X, então eu calculo. É força sobre a área, né? Largura 150, né? Altura 75, uma área retangular. Depois de calcular isso, pessoal, eu já sei fazer a transformação, né, para esse plano aqui, que é essa tensão que eu tenho que comparar esse limite aqui, ó, da emenda, tá certo? Dessa cola aí, né? Vocês vão ver, né, às vezes o limite vai ser a tensão de cisalhamento na cola. Aqui, né, estabelecendo um limite de tensão normal à cola, né? Que é abertura no sentido de separar, tá certo? Então vamos lá, 5 minutos aí para vocês de novo. Bom, vamos lá, pessoal, a gente fechar aqui por hoje, né, rapidinho, né, essa questão aqui. Então, de novo, né, pessoal, olha só, né, eu tenho aqui, né, duas pranchas de madeira unidas por uma emenda, tá certo? Uma cola aí, tá certo? E essa emenda, ó, elas foram cortadas fazendo esse plano de 45 em relação ao plano horizontal, tá certo? O que está sendo estabelecido aí como elemento de preocupação dessa estrutura é exatamente essa emenda, né? E foi estabelecida uma tensão admissível aqui, ó, tá certo, pessoal? Tensão admissível, deixa eu só colocar esse conceito aqui, né? Tensão admissível é a tensão limite do material, tá certo? Sobre um fator de segurança que eu estou considerando, né? Nas questões de análise, né, de projeto, quando for dado só uma tensão ali, não for dado nenhum fator de segurança, aquilo já é a minha tensão admissível, tá certo, pessoal? Porque já é a tensão que eu admito que possa atuar, já está embutido aí um fator de segurança. Se eu desse aqui, ó, a tensão limite e o fator de segurança, né, aí vocês teriam que calcular isso daqui para comparar com a tensão atuante normal à emenda. Tá? Ou seja, aqui para esse caso, né, isso seria o quê? Eu poderia ter uma tensão limite aqui de 1120, né, quilopascal, né, e eu estou impondo aqui um fator de segurança 2, me dá uma tensão admissível de 560. Certo? Só um exemplo aí, né? Então, de novo, pessoal, eu sei calcular a tensão direto, né? A tensão normal à aplicação da carga, né? É força sobre a área, né? Uma área retangular, tranquilo aqui, né? Mas o que eu tenho que comparar essa tensão admissível é a tensão atua normal à emenda. Porque isso aqui é a tensão admissível normal à emenda, né? Então tá aqui, ó, que forma um ângulo de 45. E aí essa aqui é a fórmula que a gente aprendeu no começo da aula de hoje, né? Então, no estado uniaxial, eu vou ter tensão σx vezes o cosseno do ângulo, né? A direção da tensão que eu quero calcular em relação à minha referência x, tá certo? Que é 45 graus. Tá? Então, olha só. P, né? O valor de σx é P sobre a área, que é esse produto aqui deu 11,25 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, né?
tá certo? Se a gente quiser trabalhar aqui em metro, né? Vezes cosseno de 45 graus ao quadrado, né? Que é, eu já posso também substituir aqui, né? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é igual à minha tensão admissível, 560 kPa. E aí, pessoal, vamos ajustar a unidade aqui, né? Já que aqui já está em metro quadrado, ó, eu vou querer chegar na unidade de força, né? Isso daqui é a mesma coisa que 560, 10 a terceira, Newton por metro quadrado. Pascal não é Newton por metro quadrado? Então, quilopascal, 10 a terceira aqui. Aí, ó, corta isso daqui com isso daqui, o resultado já vai sair em Newton. Ou, né, se eu quisesse deixar, assim, em vez de 10 a terceira Newton, colocar já quilonewton aqui, poderia também. Aí a força vai sair em quilonewton. Tá certo? Esse resultado, pessoal, deu 12,6. Eu acho que é isso. Mas depois vocês chequem aí. Tá certo? Agora perceba o seguinte, né? Foi uma boa opção Ó, perceba que isso aqui dá um pouco mais de trabalho, né? Você fazer um cortes, né? Nas pranchas, né? No plano vertical, é bem mais simples. Se você pensar ali numa serralheria, vou cortar várias pranchas, né? Mas no plano vertical, desço a serra lá, foi. Agora, como eu estou prevendo essa emenda, e o ponto fraco dela é tensão normal, seria uma boa, pessoal, se a emenda fosse na direção, aqui, ó, do plano vertical, opa, deixa eu desenhar melhor assim, fosse nessa direção aqui, ó, a força que eu poderia aplicar seria maior ou menor do que essa, se a minha emenda fosse nessa direção aqui. Vamos lá, alguém arrisca aí. Seria menor, né, professor? Seria menor. Seria menor, por quê? A máxima tensão normal que eu tenho é nesse plano, né, pessoal? Não é isso? É nessa direção aqui. Então, se eu colocar a emenda nessa direção, a carga que eu poderia aplicar seria muito menor. Ó, tanto que aqui, ó, isso daqui, quando a gente fizer, vai dar 2, né, sobre 4, ou seja, meio aqui. Tá certo? Então, eu passo multiplicando para lá, ó, isso aqui por 2. Se eu estou trabalhando nesse plano, isso daqui é 1, né, pessoal? Porque o ângulo seria 0. Então, seria exatamente o quê? A força que eu poderia aplicar seria metade da força que eu posso aplicar, eu colocando a emenda nessa direção. E a gente quer projetar estruturas, pessoal, sempre para aguentar mais carga. Né? Então, foi uma boa opção do projetista, tá certo? Colocar, né, a emenda formando um ângulo de 45 graus, tá certo? Porque nessa direção aí, a menor tensão que eu poderia ter seria nessa direção. Tensão normal. Tudo bem? Normal ainda, né? Tá certo? Então, essas coisas, ó, como eu já disse, né, pessoal? A fórmula, a metodologia de cálculo é tudo muito simples, né? Eu quero que vocês vão pensando o conceito, né? Os artifícios que vocês podem ter como analistas de projeto ou projetistas, tá certo? As opções que vocês, as decisões que vocês vão ter que tomar, né? Tá certo? Tudo bem? Então, vamos encerrar por aqui. Ficam faltando aí, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4 exercícios para outra aula que dá para resolver tranquilamente, né? Para a gente fechar na quinta-feira. E aquela questão, né, do modelo em ANSYS, daquela questão, né? A gente, como está com esse problema de internet aqui, eu estou usando o Wi-Fi da UFPA, mas a internet mesmo, por cabo, aqui no prédio, onde tem os meus computadores do grupo de pesquisa, ela não está fazendo
os ajustes que eu pedi para ele fazer no modelo. Tá? Então, um pouquinho aí até a gente conseguir resolver isso. Mas não se preocupe aí, pode ser que a gente opte por dar várias questões, fazer já a aula, né? Está prevista essa aula prática em ANSI, né? Uma primeira aula introdutória aí, onde vocês vão acompanhando, enfim, para depois a gente fazer aquela com vocês também mexendo no programa. Tudo bem? Então, obrigado, pessoal. Até quinta-feira.